subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos adultos. Estamos estudando um tema muito interessante sobre a vida cristã, sobre a prática da vida cristã, e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9. Estamos estudando o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, cujo comentarista é o pastor Osiel Gomes, lá do Tirirical, acho que no nordeste do país, e assim sucessivamente. Vamos estar ministrando essa aula aqui no canal Rascunho DBD. Você que está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os demais conteúdos. Toda semana postamos aqui 2 vídeos, um da classe dos adultos, outro da classe da juventude ou dos jovens, e assim sucessivamente, tá certo? E isto posto, feito essa introdução, nós vamos estar estudando a lição de número 9, lição que temos como título Resistindo à Tentação no Caminho, E nós vamos estar estudando sobre essas questões, tá certo? Muito bem. Dentro dessa proposta nós temos aqui o texto áureo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Tá certo? Então vamos para a aula. Na verdade, prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Já diz o hino da harpa cristã, acho que é o 75, tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então, a tentação, ela está aí e nós temos que resisti-la. Enfim, nós vamos observar quantos homens de Deus foram tentados, Quantos homens de Deus foram tentados? E essa lição se baseia bastante na tentação de Jesus, E assim sucessivamente, certo? Nós vamos observar nessa questão o quanto os homens de Deus sofreram, padeceram. Enfim, a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, que está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: Tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ei nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E somente a ele, novamente ele transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Não é? Nós podemos observar que o texto vai trabalhar essa proposta da tentação de Jesus, tá certo? E nós vamos observar o que fazer para vencermos a tentação, tá certo? E a Bíblia diz que não há tentação senão que não seja humana, né? Nós vamos ver a primeira questão em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir, que fala da tentação de Eva e Adão, a queda do homem, né? E nós vamos ver que o Senhor Deus, né, há muitos têm sustentado sobre nessa questão. Quando vamos ver a questão da tentação, nós temos aí bastante informações sobre isso, né? E enfim, temos livros e vários materiais que tratam disso. A introdução diz: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 11, verso 13. Né? Não nos deixe cair em tentação, foi o que o Senhor disse, né? E nós temos aí essa questão de Jesus, não é? E diz: por isso nessa lição estudaremos o conceito da tentação, de maneira que nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la, né? Veremos que o imperioso seguir a recomendação de Jesus a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da nossa caminhada, né? O tópico de número 1 nos tem o título: a tentação e sua esfera humana. No tópico de número 2 nós temos o Senhor Jesus e a tentação. No tópico de número 3 nós temos aqui resistindo à tentação. Então, a tentação humana, na sua esfera humana, a tentação de Jesus, e resistindo à tentação. O conceito bíblico de tentação. Na Bíblia tem 3 palavras que aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra hebraica é massá. Massá significa teste, provação. Isso está em Deuteronômio 4, verso 34, Deuteronômio capítulo 9, verso 22 e Salmos 95, verso 8. A segunda é a tentação. A segunda e a terceira são as palavras gregas, respectivamente: peirasmos, que é teste, e provar, aparecendo cerca de 25 vezes no Novo Testamento. E tem aí o verbo parazou, testar, submeter à prova, enfim, ocorrendo aproximadamente cerca de 36 vezes no Novo Testamento. A palavra, esse verbo peirazou, né? E no Novo Testamento. Aí vamos ver que podemos dizer que a tentação é um experimento, né? Então, um teste, uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro, né? 2 vias a tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, em Gênesis capítulo 3, e também dentro do ser humano, em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Ela tem origem do diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e do propósito. O diabo tem esta visão, essa vocação, não é? Então, a tentação na Bíblia, nós temos aí basicamente uma instigação ao pecado, é uma pessoa que está sob a tentação. Literalmente ela está sendo motivada e induzida a transgredir
a lei de Deus e os mandamentos do Senhor, e a fazer o que lhe é moralmente incorreto e contrário à vontade de Deus. Então, o verbo tentar, traduzido na Bíblia em alguns termos hebraicos e gregos, não necessariamente possui um sentido mau, né? Como já vimos os verbos aqui, né? A tentação, um fenômeno humano, né? Como disse Tiago, que a tentação é humana. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a verdade é que a aprovação vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, não é? Então, contudo, um teste que inicia o mal não vem de Deus, ou seja, as ações evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais e são de inteira responsabilidade humana, não é? No dicionário aqui bíblico, no Wycliffe, não é? Nós temos aí os termos gregos traduzidos por tentar e tentação, também aparece aí como mal, no mau sentido, né, de induzir ao pecado. O diabo é acusado de ser um instigador de tais provas, e até mesmo na vida do crente, que ele exerce uma grande pressão sobre o pecado. Sucumbir às tentações pode demonstrar que a profissão do crente não é sincera, né? A sua profissão de fé, né? Então nós vemos aí o verbo tentar, ainda aquele tipo de tentação que significa um ataque de uma pessoa contra outra, com o objetivo de identificar e expor seus pontos fracos, na tentativa de usá-los contra, não é, a própria pessoa, no sentido que foi testada, enfim. Não é? E nesse sentido, que frequentemente os inimigos de Jesus Cristo, a tentação é na esperança de barrar, frequentemente os inimigos de Jesus ou tentavam na esperança de barrar o seu ministério, conforme vemos Mateus capítulo 16, verso de número 1. Não é? Então o correto é saber que o contexto irá determinar qual o melhor sentido, o significado da palavra tentação e suas expressões derivadas. Contudo, sem dúvida, o sentido predominantemente no pensamento do cristão, quando se fala em tentação, se diz respeito a algo muito ruim, ao relacionado do pecado. Nesse sentido, Satanás é a própria natureza humana caída, que são apontados como agentes da tentação, né? Nós temos aí a origem da tentação. Considerando o significado da tentação dentro do seu mal, a Bíblia é clara que ao afirmar que as tentações jamais provêm de Deus, né? Conforme já vimos. Isso porque esse tipo de tentação é completamente contrário à natureza e os atributos de Deus. Conforme já vimos, Tiago ele escreve que quando alguém for tentado, nunca deverá dizer de Deus sou tentado. Então o escritor bíblico ele explica que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Capítulo 1 de Tiago, verso 13. Por outro lado, o diabo aparece na Bíblia como o pai, como o principal investidor da tentação. Ele exerce grande pressão para os homens que se envolvem cada vez mais com o pecado. Por isso, Paulo chama Satanás de tentador, que instiga até mesmo os cristãos ao erro, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo número 7, verso 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Satanás é um promotor da tentação, que jamais deve ser subestimado. Ao empreender uma tentação contra alguém, ele usa de astúcia, inteligência e estratégia. Em suas perversidades, ele é capaz de utilizar até mesmo a palavra de Deus de forma distorcida, não é? Para sustentar a sua tentação. Foi assim que ele tentou o primeiro casal, conforme eu disse no início do vídeo, lá no Éden, no capítulo 3. E vamos ver em Apocalipse capítulo 12, capítulo 20. E depois ele também tentou Jesus, conforme já vimos em Mateus 4, verso de número 3, lá no deserto. Então a Bíblia coloca a natureza pecaminosa do homem como uma fonte de tentação. Isso significa que a tentação para ceder ao pecado muitas vezes tem origem nos pensamentos malignos e na concupiscência do homem,
conforme vemos em Tiago 1, versículo 13. Em outras pessoas também pode servir como agente da tentação. Isso ocorre quando alguém induz ao outro a pecar, né? E ainda assim, mesmo uma tentação que não tem origem em Deus, ela não está a parte do seu plano soberano que objetiva o nosso bem. Né? Então, quando passamos por essas tentações, saímos delas mais fortalecidos e com a consciência ainda mais clara acerca da nossa dependência, da graça de Deus, né? Então, e da necessidade da santificação também, certo? Vamos ver aqui, o Senhor Jesus e a tentação, tópico de número 2, a aprovação de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo, o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Então, o que levou foi o Espírito Santo, 40 dias sendo tentado por Satanás em intensas batalhas espirituais contra o adversário, tá? O príncipe deste mundo, né? Ou então o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse aí do seu propósito, satisfazendo aí desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte, né? Quais as áreas Jesus foi tentado? Porque dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas, podemos dizer, na área física, que é a natureza divina, e a área espiritual, na natureza física. Na área física, a natureza divina e a área espiritual, né? Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso, revelaria que ele era o Filho de Deus, né? Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Veja só os ardis, né, e as intenções satânicas, né? Na área espiritual, o diabo, ao tentar nosso Senhor Jesus, ele desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer o seu reino pela sua força, que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Veja só, tudo no capítulo 4 de Mateus. Mateus capítulo 4, verso 3, Mateus capítulo 4, verso 5 e 6, Mateus capítulo 4, verso 9. E assim podemos dizer que o nosso Jesus, o Senhor, foi tentado na área física, na necessidade humana, na sua natureza divina e na ideia de ostentar os seus divinos atributos, né, ao público. Então, na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, tudo é uma questão que o diabo quer nessa tentação aqui, foi que houvesse espetacularização, né? E Jesus não aceitou nada disso, e Jesus venceu a tentação, tá certo? Ainda observando direito, qual a diferença entre a tentação e o pecado, né? É preciso saber que ser tentado não é pecado, né? É pecado ceder à tentação, como já dizia o poeta lá no hino da harpa, o cantor: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, o pecado é ceder à tentação. Portanto, se existe, né, nós vamos resistir à tentação. Tópico de número 3, resistindo à tentação, né? Então, é preciso que a tentação, o problema da tentação é ceder, cometendo o pecado. Então, a diferença entre tentação e pecar é gritante. Assim, o pecado só vai acontecer se você ceder à tentação. Portanto, existe uma grande diferença entre a tentação e o pecado. Então, algumas pessoas confundem essas duas coisas. Tem gente que pensa que o fato de alguém estar sendo tentado, isto é caracterizado pecado. Mas isso está errado, porque se foi tentado e não cometeu pecado, não há pecado na tentação, porque ele não cedeu, certo? Muito bem. Entretanto, uma pessoa resistindo à tentação,
ainda não houve pecado, ou seja, a tentação não foi abraçada e o pecado não foi consumado. Todavia, é verdade que nesse estágio da resistência, da tentação, ocorre um grande conflito, que faz parte do processo da santificação, né? Mas mesmo quando, porventura, um cristão cede a determinada tentação, podemos ver que ele cede e comete o pecado, ele ainda conta com a promessa de perdão restaurador que flui da misericórdia, da graça, né, da graça redentora de Deus, conforme vemos em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 1. Porém, ceder à tentação é um incidente, um acidente de percurso, um acidente de percurso na vida do cristão. Não é algo que o caracteriza, né? Conforme vemos em 1 João capítulo 1, verso 10 e capítulo 3, verso 9, não é? E aí o tópico número 3 é resistindo à tentação, né? Como resistir à tentação? Primeiro, todos somos tentados. Segundo, rejeite a tentação. Terceiro, arrependa-se, não é? Então essa é a chamada aqui da nossa revista. Então, ceder à tentação é algo muito ruim e perigoso. Inclusive pode demonstrar que a fé de alguém não é sincera. Jesus falou exatamente sobre isso na parábola do semeador, conforme vemos Lucas capítulo 8, versos 13 e 14. Então isso significa que o cristão deve resistir à tentação que lhe sobrevém. Mas é verdade que resistir à tentação não é algo fácil. Essa dificuldade acontece porque o coração do homem é corrompido pelo pecado. Sua natureza é pecaminosa e inclinada ao mal. Então o homem possui uma tendência natural em cair em tentação. Isso explica porque o cristão depende tanto do auxílio divino para poder resistir à tentação, não é? Então o cristão só pode resistir à tentação por causa de uma união que ele tem com Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que Cristo passou por todo tipo de tentação, porém nunca pecou. Por esse motivo, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18 e Hebreus 4, verso 15. Não é? Podemos dizer que aquele que foi redimido por Cristo está liberto da culpa, do poder do pecado. Então, o cristão genuíno não está mais debaixo, sobre o domínio das trevas, né? Mas pertence ao reino e à família de Deus, né? Conforme vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14. Pela obra do Espírito Santo em sua vida, o cristão dispõe dos recursos necessários para resistir ao mal. Então, ele busca a Deus sempre, medita nas Escrituras e preocupa-se em fugir do mal. Por isso, por mais que as tentações sejam grandes, o cristão deve estar confortado de que nenhuma delas está além do controle de Deus. As tentações jamais superarão os limites permitidos por Deus, né? Em Jó capítulo 1, versículo 8 a 12, e Jó capítulo 2, versículo 3 a 6, e vamos ver também em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, né? Que as tentações jamais superarão os limites permitidos por Deus. Esses textos corroboram e afirmam isso, né? Que a tentação jamais superarão os limites permitidos por Deus. Por isso, todos os crentes verdadeiramente podem orar ao Pai, pedindo: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, né? Quando vamos ver todos somos tentados, né? Nós vamos observar, por mais que observemos a disciplina, a oração, o jejum, a leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos que estar consciente a respeito disso, visto que viemos uma cultura pós-moderna e por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos intentam naturalizar o relativismo, procurando aí nos moldar conforme os costumes mudando, né? Hoje mesmo ministrei na igreja que pastoreio sobre a liberdade cristã, até onde vai a nossa liberdade. E aprendendo com Paulo no capítulo 8, né? Segundo Paulo, a nossa liberdade só vai até
onde não atinge o irmão mais fraco, o irmão. Nossa liberdade só vai até onde a gente não consegue atingir o irmão e não pode atingir o irmão. Então, quando chega até lá que você se acha que é mais sabido, mais conhecedor das coisas, e por isso você é mais ponderado, né? Você acaba tendo dificuldade de entendimento, né? De entendimento dentro disso, porque o texto bíblico ele é muito claro e objetivo, né? Então, se você vê que o que você vai fazer vai incomodar a fé do irmão, é melhor você não fazer, mesmo você tendo consciência da sua razão, que não está com problema com o pecado, tá certo? Mas no nosso caso aqui é tentação, então todos somos tentados, mas jamais podemos observar, por mais que observemos a disciplina da oração, do jejum e da palavra, né? Então, a respeito disso, vamos ver que nesse período pós-moderno, muita gente intenta neutralizar e naturalizar o relativismo, procurando moldar os seus costumes, mudando. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, né? Rejeite a tentação. Rejeite a tentação. Esse aqui é um chamado muito forte da nossa lição e muito contundente, né? Eu taxou isso aqui como um chamado. Rejeite a tentação, né? Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero, comentarista fez uso aqui: não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele se instale com seus ninhos, né? Então, embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade muito grande que encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Podemos perceber a fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó ao fugir do mal, e assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, com a misericórdia, jejum e oração, podemos evitar que ela nos domine, né? Então, por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, né? Portanto, ao longo das demais jornadas, a melhor estratégia é de fugir à tentação, né? A melhor estratégia é de fugir da tentação. Nós vamos ver outros homens na Bíblia que foram tentados, né? E nós podemos observar que a Bíblia nos fala da tentação e ela nos propõe aqui uma dinâmica, não é? Podemos observar a concupiscência, por exemplo, né? A tentação não vem de Deus, como já vimos. A tentação vem do homem. A tentação é uma dimensão humana, conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ela não veio sobre vós senão não veio sobre vós tentação senão humana, né? Então, a tentação, a concupiscência tem origem na concupiscência humana, né? Cada um que é tentado quando é traído, né? E nós engodado pela própria consciência, havendo a concupiscência, havendo a concupiscência concebida, né? Dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, não é? Então, essa tentação, dentro da dimensão tem a dimensão espiritual. O diabo é frequentemente chamado de tentador, e a Bíblia, de forma enfática, né, nos aponta sobre isso, tá certo? Outro ponto que nós vamos ver é a tentação. Nós citamos Davi aí, mas tem um escopo da tentação de Davi aqui. O primeiro ciclo, né, nós vamos ver isso, que Davi estava ansioso, pois era tempo todos os reis estarem em guerra, e ele estava ocioso, não é ansioso, é ocioso no palácio. Em 1 Pedro capítulo 1 fala do ócio, né? 2 Pedro 1, 8, né? E em Samuel 2 Samuel capítulo 11, verso 1, diz que Davi estava ocioso, pois era tempo de os reis estarem em guerra, e ele estava no palácio, né? No segundo nós temos o ócio, primeiro nós temos a atração, terceiro nós temos a sedução, e quarto nós temos a concepção. Então tenhamos cuidado com isso, não é?
E Davi, ele viu a fonte de tentação, fixou sua atenção nela, e ele poderia ter ignorado e desviado a atenção, né? Eu estou falando sobre o primeiro ciclo. Davi estava ansioso. No segundo ciclo, Davi viu a fonte da tentação e deixou a sua atenção nela. Ele poderia ter ignorado e desviado a atenção. Terceiro, nós vimos a sedução. Davi dedicou a sua atenção ao objeto da tentação, né? Sendo envolvido por sua própria concupiscência, né? Então, a alimentação da carne, a alimentação do pecado e etc. Na quarta concepção, primeiro ócio, atração, sedução e concepção, né? Davi gera e consuma o pecado, conforme vemos em 2 Samuel 11:4, quebrando a comunhão com Deus. Aí ele já se perdeu dentro daquele quesito lá, não é? Que o pecado consumado gera a morte, tá certo? Então, se porventura entrou em tentação, se arrependa-se, é a chamada da lição também. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação, não é? E por isso que rompa aí a comunhão com Deus. Contudo, é possível, né? É possível estabelecer um relacionamento com Ele por meio da confissão de pecado, do arrependimento e do quebrantamento espiritual. Então há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por esta razão, em caso de ceder à tentação, não tememos mais não tentemos nos justificar culpas ou culpar outro ou ignorar os atos pecaminosos, não. O caminho divino é da confissão e do arrependimento para desfrutar o perdão do Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.